Vamos lá. Então, vamos começar o nosso 13º seminário da Rede de Pesquisa dos Patrimônios Materiais Afro-Indígena. Temos uma super programação, graças a Joana Correia, que apoiou pra caramba essa sessão hoje e que vai ser co-moderadora comigo. A Joana chamou as amigas para falar e vai ser, eu acho que apaixonante, das questões dos caboclinhos, dos caboclos, dentro dos carnavais aqui no Brasil e dos diablitos no México. Então, temos três pesquisadoras, uma do México e duas do Brasil, sendo de lugares bem distintos, né, que é o Rio Grande do Sul e o Nordeste, o Recife, e Cláudia está falando do México, na Cidade do México, né, no DF. De antemão, eu queria já avisar que a próxima reunião vai ser dia 12 de junho, vai ser uma quarta-feira, porque o pesquisador só podia na quarta, que é um amigo da Carolina Martins e que ele se chama professor José Sena, que é do Pará, e vai ter também um pesquisador do Haiti, que é o Yannemé Kessler. E aí essas duas pessoas vão falar 18 horas na quarta-feira, dia 12 de junho, no mês que vem. Porque às vezes eu falo no final e tem menos gente, então seja para vocês saberem. Então, hoje vamos começar pela Luísa, porque ela está falando da Europa, e caso ela canse muito, pelo menos ela já falou. Então, a gente vai tentar começar pela Luísa, então, que vai falar do Porto Alegre, da tribo de Comanche, lá de Porto Alegre. Ela deu um título super bonito que eu não anotei agora, desculpa. Então, pode falar o título da tua intervenção e depois a gente vai. Então, a Luísa é da UFAM, da Universidade Federal de. Pode falar? UFAM, Do Amazonas. da Amazônia. Então, Sim. vamos te escutar e depois a gente passa a palavra. Acho que a gente vai fazer as perguntas mais para o final, mas se tiver que interromper e tal, fiquem bem à vontade para ter uma informação, alguma coisa que vocês não escutaram. Pelo menos a gente tenta ter essa informalidade para ser mais gostoso. Então, a palavra é sua. Tá Luísa, muito certo. obrigada por estar aqui. Obrigada, Cristine. Obrigada, Joana, Jo. Como eu tinha falado, né, inicialmente, é muito bom é, estar em ambientes com pessoas amigas, né? Assim, torna tudo mais gostoso, mais aconchegante. E pessoas que não são ainda amigas, mas que quero que sejam, né? Que é o caso da Maria, né? Maria que tem amigos em comum comigo. É, e acho muito legal, assim, a gente conseguir conversar sobre esse assunto que que tem permeado a minha trajetória, né? Que a gente tem nomeado, né? E muito a partir do trabalho do Márcio Goldman e da Cecília Mello de Relações Afro-Indígenas, é deste lugar que eu parto para pensar as tribos carnavalescas no Rio Grande do Sul, né? Então, além de agradecer, assim, a oportunidade de estar aqui com pessoas amigas, é também uma oportunidade de eu voltar para um material de campo que eu trabalhei durante o meu mestrado há mais de 10 anos atrás, né? Ou seja, faz um tempinho. É, e que é, assim, é perturbador também, porque retomar esse material é nos reconhecer de outra forma, né? Assim, é nos ver de outra forma, voltar para o material e para relações que a gente cultiva, que nós nos percebemos outras, né? Então é um processo de estranhamento conosco mesmo, como enquanto pesquisadoras, né? No momento em que as minhas ideias, os meus afetos, os meus envolvimentos intelectuais, políticos, né, têm sido muito com os povos de terreiro, na Amazônia. Então, é certo que isso que desde então se chamou, né, do grupo de onde eu venho, de onde eu teço essas reflexões de relação afro-indígena, isso permeia a minha trajetória até os dias atuais, né? Pensar os terreiros na Amazônia é, sem dúvida, pensar relações afro-indígenas, né? É, de muitas formas, né? Mas, bom, aqui eu vou fazer esse esforço de olhar para trás, olhar para o passado e recuperar esse trabalho que eu fiz há mais de 10 anos,
sabendo que muita coisa mudou de lá para cá. Os Comanches não são os mesmos, né? E eu tampouco sou a mesma, né? Então, eu encontrei este ano, né? Foi em janeiro deste ano, a tribo Os Comanches, num desfile anual que acontece em Porto Alegre, que se chama Descida da Borges, né? Então, é um pré-carnaval. E, sem dúvida, da minha parte, na minha opinião, é o melhor carnaval, assim, que se poderia aproveitar de Porto Alegre, né? Descida da Borges é muito famosa e muito histórica, né? Ela é um espaço histórico de afirmação e de resistência do carnaval de Porto Alegre, que é um carnaval negro, né? É um espaço de resistência negra na cidade, né? E nessas mudanças que aconteceram ao longo desses anos, e que eu pude reencontrar essas pessoas queridas da tribo, né, no início desse ano, um dos aspectos mais centrais é o fato de que já não guerreiam mais com a tribo rival, com o qual eles estabeleciam uma relação, né, agonística central, que é do que eu vou falar no dia de hoje, né, nesse nosso encontro. Mas os guaianazes já não guerreiam desde 2017, ou seja, já faz um tempo também, né? O que certamente gera uma nova reestruturação do entendimento do carnaval, né? E de quem são os comanches para os comanches no carnaval, né? E que eu, contudo, não tenho conhecimento, né? Fica para próximos pesquisadores desenvolverem. Eu sei que tem uma pessoa que trabalha com etnomusicologia, que tem estado, tem trabalhado junto com os Comanches, e eu estou muito curiosa assim, para ver o material dela também, né? Contudo, eu quero chamar a atenção que esse breve encontro que nós tivemos na descida da Borges, né, me apresentou um Comanches muito vivo, com muitos jovens e crianças dançando, tocando, e com os mais velhos, né, que eu pude matar a saudade de alguns, acompanhando, ensinando, o que certamente são sinais de perpetuação e de continuidade, né? Mas mais um exemplo daquilo que eu encontrava no meu material de campo, dessa capacidade regenerativa e criativa da tribo, né? Que eu espero poder honrar aqui nessa minha fala, carregada de memórias e bons encontros, que a vida e a antropologia me proporcionaram, né? E eu dedico essa minha fala, sobretudo à memória do Urbano, que é um dos carnavalescos, que era um daqueles grandes mestres que fazia as alegorias, né? E que faleceu durante a pandemia, né? Então, essa apresentação, eu vou ler, tá, gente? Eu vou ler porque, para eu tentar me manter no tema. Essa apresentação deriva da minha dissertação de mestrado, defendida em 2013, que teve a intenção de descrever como os integrantes da tribo carnavalesca Os Comanches de Porto Alegre se produzem índios. Eles não usam a expressão indígena, né? Então eu vou usar os termos que eles estão se utilizando. Eles se afirmam índios. A partir dessa questão e da leitura dos três textos acadêmicos sobre o Carnaval de Porto Alegre, eu pude perceber que seria muito possível e interessante pôr em relação dois pensamentos produzidos sobre um fenômeno parecido. Primeiro, a narrativa acadêmica que remetia constantemente aos conceitos de identidade negra e etnicidade para descrever o carnaval da cidade e que via nas tribos carnavalescas uma representação do índio romantizado. A finalidade desse ideal romântico seria o pertencimento ao Estado-nação e ou uma dificuldade dos negros gaúchos em tratar da questão do índio, desculpa, a questão do negro, em contraste com as manifestações culturais do Sudeste e do Nordeste. Isso é o que diz a bibliografia, tá? Segundo, uma elaboração comancheira sobre o carnaval e sobre as tribos carnavalescas, que não corresponde a essa ideia de pertencimento à nação e que põe em relação os conceitos de negro e de índio de um modo bastante interessante. Eu vou recuperar essas ideias que eu aprendi com os Comanches nesse trabalho. Os intelectuais brasileiros vêm utilizando o conceito de sincretismo para dar conta dos processos de mistura entre matrizes culturais distintas.
No Brasil, o conceito de sincretismo, em correspondência ao conceito de mestiçagem, né, tem privilegiado a articulação tomada como harmoniosa para alguns, desde, né, de três raças e culturas fundamentais para o mito da origem brasileira, o mito de origem brasileiro: o branco, o negro e o índio. Tendo em vista essas considerações, resolvi atentar na etnografia sobre as tribos carnavalescas para as práticas e conceitos nativos que fossem análogos ao conceito de sincretismo. No caso que eu apresento, trata-se da guerra, da feitura da guerra no carnaval. A intenção é refletir sobre o que podemos pensar sobre o sincretismo a partir da Guerra Comancheira, que também existe em função da articulação desses três termos, afro ou negro, né? Índio e branco. A guerra é o princípio fundante das tribos carnavalescas, é o motivo de suas existências. Trata-se de um ritual que ocorre nos dias de carnaval, junto ao desfile das escolas de samba, e que demanda engajamentos dos guerreiros durante o ano inteiro para sua criação, elaboração das estratégias, preparo das armas de combate. Como toda guerra, implica o estabelecimento de relações de aliança e de rivalidade. O inimigo principal, do ponto de vista em um dado enquadramento e escala, é a tribo os Goianazes. E os aliados para essa guerra são normalmente algumas escolas de samba, com doações de sobra de fantasias ou instrumentos. Desde que existem, e eles existem desde 1959, a rivalidade, o caráter agonístico, é sua principal característica. As armas utilizadas para fazer a guerra são a música, as alegorias, as fantasias e a dança. Soma-se ainda a macumba, onde os guerreiros encenam o tema do hino tocado. O hino seria o equivalente ao samba-enredo, né? A música tocada. A macumba, então, seria uma espécie de teatro que acontece na avenida. Tudo é feito indigenamente, diz o cacique seu Valdir, né, Comancheiro. Mas esse fazer indigenamente só existe em contraste com outro tipo de fazer, que é marcadamente afro, cujos principais personagens são as escolas de samba, mas também a religião de matriz africana, né, o batuque, do Rio Grande do Sul. Essa constante comparação por parte dos comancheiros explica-se pelo fato de o carnaval que acontece no Sambódromo de Porto Alegre constituir parte importante daquilo que se chama cultura negra na cidade, cujas instituições de maior destaque são as escolas de samba, caracterizadas pela sua magnitude financeira, estética e política. Ou seja, em meio ao carnaval reconhecido majoritariamente como negro, há espaços em que tudo é feito indigenamente. A música é chamada hino e não há quem sambe o hino, pois a estrutura sonora que o compõe, eles dizem, é binária, diferente do samba. Dizem que o samba é mais afro que o hino. Opa, isso, que o samba é mais afro que o hino. Mas sabe-se que o hino da tribo carnavalesca não é a mesma música, entre aspas, indígenas, dos indígenas que aparecem na televisão e que estão nos livros. Nem a mesma dos indígenas passados, de alguns dos carnavalescos que têm descendência indígena, né? Não se trata, portanto, desculpa, gente. Não se trata, portanto, de imitação técnica de algo supostamente anterior. Seu Valdir explica. A gente faz um som mais complexo. A gente sai do tum-tum, tum-tum e elabora algo em cima disso, que vem dos afros. Mas não sai muito, não, porque senão deixa de ser índio. Há um controle tácito das possíveis misturas entre aquilo que vem dos índios, que se vê na televisão e nos livros, e aquilo que vem dos afros, na religião, no samba e em outros ritmos. Contudo, o que os meus interlocutores chamam afro opera em dois planos: na relação com as escolas de samba e no processo criativo de tornar-se indígena. Esse último implica relações estabelecidas com a religião de matriz africana, o batuque, em que três elementos recebem destaque: o toque jeje, o uso do instrumento agé e a composição da dança.
O toque indígena, me dizem, é binário, acompanhado pela marcação feita com o instrumento AG. AG vocês sabem o que é, né? AB, só que o AG é menorzinho, uma cabaça menorzinha envolvida com contas, né? Cada ensaiador, cada ensaiador cria um toque novo e a partir dessa marcação binária. O Camisa, que é o ensaiador dos Comanches, que cria e que comanda a bateria dos Comanches, criou uma batida tipo Gege, uma elaboração realizada em cima do toque da ancestralidade africana para um som mais de índio. Conhecimento obtido graças ao fato de Camisa ser da religião, ser batuqueiro. Na ausência desse conhecimento, corre-se o risco de se tornar menos índio. Camisa critica, então, os guaianazes, que na época guerreavam com os comanches, né, por fazerem um toque morno, pois não conheciam as rezas da religião. Segundo diz, cada um retira sua batida de cada reza da religião. Só que tu tens que saber as palavras. Ou seja, é necessário compreender que o toque deve ser encaixado com as palavras verbalizadas, articulando a batida forte às sílabas tônicas das palavras pronunciadas. Por não levarem isso em consideração, os guaianazes seriam, portanto, menos índios, porque fazem um toque mais morno em comparação aos comancheiros. E aí a gente consegue visualizar, né, caráter agonístico dessa relação. O toque das tribos é caracterizado pelo uso de um instrumento em particular, o AG, esse instrumento que é central para os rituais religiosos do batuque, né? E que também é central para a tribo. Sem AG não se faz tribo, afirma a Camisa. Para nós, o AG é de uma origem indígena. Sem os AGs não funciona. É uma parte importante pelo barulho, é por causa da marcação que ele faz, que é uma parte essencial da tribo, porque afinal o AG ele é o chocalho indígena, palavras dele, né? Fiquei surpresa com essa afirmação que foi repetida em campo, visto que a história do instrumento fora referenciada enquanto de origem afro pelos próprios comancheiros, né, oriundo do batuque, né? Mas logo Camisa salientou, é que o AG, esse instrumento, ele é usado na religião também para saudar nossa ancestralidade, mas na tribo, aqui, ele é de índio. É, portanto, na relação entre o toque jeje, que vem dos afros, e a marcação binária, que vem dos índios, no uso de um instrumento usado para saudar a ancestralidade africana, e que também é indígena devido ao seu barulho, né, à sua marcação, e que remetem ao maracá, que os índios em carnavalescos constituem a sua sonoridade. Na dança não é diferente. Rosane, a bailarina, afirma que para a composição da dança indígena, ela mistura dança candomblé com os passos indígenas. Sua apresentação não segue coreografias e é sempre pautada pela improvisação, como se entrasse no corpo uma deusa, palavras dela. O que explica sua dança ser tão bonita e tão elogiada é o fato de ser filha de Ossan, senhor das matas, e também de receber caboclo na parte com a Jurema da Umbanda, né? Por isso, todos afirmam que ela tem uma energia de índia, palavras dela também, tanto que a faz parecer fisicamente com uma índia, apesar de ser mistura de negro com branco. É também essa energia que a faz pensar que há uma sequência entre receber caboclo e se sentir índia na avenida. Faz parte de um mesmo movimento. Mas podemos perceber, como podemos perceber, o batuque é componente crucial para a elaboração indígena, não apenas em seu sentido estético. Mas o interessante dos Comanches é que índio carnavalesco é aquele que melhor apresenta essas articulações entre elementos que vêm dos afros e elementos que vêm dos índios. A partir da relação estabelecida com o batuque, os comancheiros produzem a guerra e, portanto, produzem-se índios. Questão que corrobora com a enigmática afirmação de Dona Georgina, já falecida, esposa do cacique, de que índio, índio mesmo, é negro. O processo criativo, é, o processo criativo de tornar-se índio, engendrado na relação com o batuque, tinha efeitos na rivalidade entre as tribos.
visto que a discussão passava sempre por quem é mais ou menos índio. Quanto mais bem feita essa relação, mais índio se é. Mas enquanto o processo criativo de tornar-se índio funciona na relação com afro, afirmar-se índio perante as escolas de samba demanda que as relações afro-indígenas desse processo criativo sejam eclipsadas, ocultadas, para dar lugar a outras relações afro-indígenas. Ainda que demarquem radicalmente suas diferenças com as escolas de samba, muito devido aos constantes riscos das tribos desaparecerem e serem englobadas pelas escolas, né? Seja por problemas financeiros ou por falta de prestígio, parecem reconhecer uma certa continuidade entre tribos e escolas. Essa continuidade se apresenta de duas formas. Primeiro, por filiação, pois muitas escolas de samba surgiram de antigas tribos. Segundo, pela utilização dos advérbios de intensidade para caracterizar uma ou outra. Variações de mais e menos, afro ou mais ou menos indígena, que índio, né? Que por sinal se estabelecem para além dessa relação tribo-escola. As escolas são mais afro que as tribos por tocarem samba, por muitos falarem em consciência negra e orixá em seus temas e enredos e por suas alegorias e fantasias. Porém, se comparadas ao bloco afro do Modê, que existe em Porto Alegre também, elas seriam menos afros. Quem seria mais afro é o bloco afro Odomodê. As escolas de samba seriam menos afro, né? O Odomodê é mais afro porque estuda de modo mais aprofundado a ancestralidade africana, estuda os toques e as danças dos orixás. Mas em relação à religião, batuque, o bloco afro-odomodê é menos afro, porque o batuque no batuque nós temos o verdadeiro culto aos ancestrais, né, aos deuses africanos. Para concluir o círculo contudo, a partir do encontro entre o Batuque e suas pesquisas, memórias e seres dos cosmos, do cosmos indígenas, que os índios constituem-se índios. E como já dito, quanto mais bem feita essa relação, mais índio se é. Né? Dá para perceber, né? Então você tem das tribos carnavalescas em contraposição às escolas de samba, as escolas de samba são mais afros, mas em comparação com o bloco Odomodê, o bloco Odomodê é mais afro. Em relação com o batuque é mais afro, mas é o batuque que fomenta a criatividade as tribos carnavalescas, né? A sensação que tenho é que essa linha pode se estender muito além do descrito, né? Os índios que aparecem nos livros e na televisão, como eles falaram, fontes de pesquisa para os comancheiros, parece ser mais índio que os índios carnavalescos. Mas essa afirmação não parece atribuir algum tipo de pureza aos primeiros, pois tudo varia quando se põe em relação. Da mesma forma, a religião só é mais afro em relação a algo. Mesmo dentro da religião, encontramos replicados, né, os elementos mais indígenas, como a Umbanda, que tem parte com Jurema, e o culto aos caboclos, né, e mais afro, como o culto aos orixás, os vuduns, inquices, enfim. E entre os orixás encontramos aqueles que têm estão mais para os índios, como o Ogum, o Ossan, respectivamente guerreiro e curandeiro, né, em oposição a Iemanjá, por exemplo, porque falar das águas, isso é algo que apareceu muito em campo nesse momento, né, quando estavam preparando a feitura da guerra, falar das águas não é coisa de índio, como me disse certa vez Rosane, né, enfim, sobre o Carnaval de 2012. E o personagem principal do Carnaval de 2012, né, era a Virgem Maria, né? Então, enfim, isso gerou essa discussão. Mas o fato da Rosane ser filha de Ossan, orixá das folhas e das matas, fortalece o fato dela ser índia, né? Os índios se constituem como tal a partir da articulação dos conceitos afro e índio, variando conforme os advérbios de intensidade mais e menos. O que eu penso a partir disso, muito semelhante ao que a Cecília Mello desenvolveu sobre o conceito de afro-indígena com seus amigos em Caravelas, na Bahia, que criaram esse conceito, né, de afro-indígena e que inspiraram a reflexão de Cecília Mello, é que tais conceitos não se vinculam à ideia de raça, né, nem a uma identificação com uma base natural, fixa, né? Também não se trata de imitação técnica
de elementos e práticas supostamente originais, né? São, acima de tudo, expressões por onde perpassam uma série de relações que, por sua vez, se materializam na guerra. Os advérbios de intensidade, mais e menos, sugerem que haja uma certa continuidade entre os termos, né? O que Deleuze chamou de zona de meu Deus, indiscernibilidade, uma faixa de indistinção, cujos cortes, onde fixam certas definições, são necessariamente relacionais, né? Ou seja, mais afro, menos índio, só existem em relação a algo, né? A guerra, portanto, é um modo de articular diferenças sem subsumi-las a um dos termos e sem criar um termo externo que as unifique, né? A guerra funciona também como um articulador que possibilita certos encontros virtuais afro-indígenas, né? Os índios carnavalescos guerreiam tal como os Cherokees, guerreiros que lutavam pelo povo, cuja história de extermínio e resistência é a mesma de todos os índios no mundo, né? Comparação com os Cherokees foi trazida por eles, né? E tal como os afros, né? Os orixás que vão para a guerra durante a quaresma, né? Como disse a Rosane, os orixás vão para a guerra e eles voltam só depois do carnaval. Eles são tão guerreiros quanto nós. Por isso que eu te disse da aproximação índia e candomblé. São todos guerreiros, está explicado, né? Também como manifestação de encontros reais, né? O fato de indígenas e negros como personagens de uma resistência à tentativa de extermínio realizada pelos brancos na história do Brasil e que segue, né? Que segue sendo. Como podemos ver, o branco, ele também tem um lugar nas formulações comancheiras, sobre a guerra, ainda que sua participação seja limitada e circunscrita. Revendo os meus dados de campo, eu noto que o branco aparece raramente na produção da guerra, e quando ele aparece, é aquele que retira a potência ritual. Quando, em 2012, os Comanches fizeram a sua apresentação na Avenida, a personagem principal do hino era a Virgem Maria, apresentada por uma menina branca. Naquele ano, após ter vencido 12 anos consecutivos, e depois eles perderam esse ano, e em 2013 eles ganharam novamente, e aí seguiram ganhando, né? Mas em 2012 eles perderam. Naquele ano, então, após ter vencido 12 anos consecutivos, a tribo perdeu a guerra para os guaianazes. Os comentários comancheiros posteriores não deixavam de apontar como problemática a figura central do hino ser uma branca, a Virgem Maria, motivo pelo qual enfraquece a temática indígena, palavras deles também. Como deixar uma branca ter destaque na tribo? Reclamou um dos carnavalescos, né, um dos participantes. Criticam também o fato dela não se movimentar com gestos e danças sensuais, como é suposto uma índia fazer. A personagem ficava parada, uma estátua, não sabia a dança indígena, enquanto o desfile acontecia. Palavras também deles. Dessa forma, o branco no ritual, quando raramente se apresenta, parece enfraquecer a guerra, enquanto o afro, sabendo manipular e dosar os elementos, contribui para a produção da guerra. O branco refere-se também a acadêmicos e políticos, possíveis aliados para aspectos funcionais da guerra, ou ao Estado, responsável pela organização do carnaval, pela remoção do carnaval do centro da cidade e pelas péssimas condições de acesso e segurança do atual local do desfile, né? Motivos de inúmeras críticas por parte dos carnavalescos. O interessante disso é que quando o branco se apresenta enquanto Estado, né, enquanto essa maquinaria burocrática, é, os índios, que diante das escolas de samba se afirmam índios, começam então a se afirmar negros, né, no carnaval. Alvo do racismo e da exclusão social devido ao esquadrinhamento da cidade no que se refere ao carnaval e aos carnavalescos. Quando o Estado se apresenta, as contínuas variações estabelecidas entre afro e indígena são novamente eclipsadas em função de uma única relação: o branco, né, o Estado e os interesses que defende, e o negro,
os carnavalescos de modo geral, né, a comunidade negra carnavalesca, incluindo os índios. Relação essa que tem sido a principal preocupação dos trabalhos acadêmicos sobre o carnaval da cidade, né? A presença de elementos brancos. Opa! A partir da. Então, A vamos, partir... vamos Oi? para a conclusão, para Ah, não meu Deus, deixar tá de bom. ter um Então tá debate. certo. Mas tranquila, assim, tem uns três, Tá. 4 minutos. Ah, então Pode falar. tá. Já estou terminando. Ótimo. É, Mas vai devagarinho, vai no seu tá tempo. bom. Tá bom. Bom, assim sendo, na produção do jogo ritual, a presença de elementos brancos tende a enfraquecer a guerra, né? Na relação com o Estado, percebemos um movimento semelhante. As relações afro-indígenas são enfraquecidas, mas nunca apagadas ou destruídas, para que se estabeleça a relação entre negro e branco. Ou talvez o Estado seja fraco o suficiente para que, na sua presença, essas variações, essa criatividade intensa de variações afro-indígenas, ela não se apresente. O que percebemos com isso é que guerrear é um modo de pôr em relação objetos, conceitos, seres do cosmos, sons e movimentos. E a guerra se apresenta como um composto de relações cujos termos que a constituem não são vinculados a alguma imitação técnica de alguma cultura originária e não dizem respeito a alguma base natural ou biológica. Da mesma forma, ela não opera por fusão dos três termos, no englobamento de um sobre o outro. Parecem funcionar como um jogo de forças em que certos elementos potencializam e enfraquecem a sua realização. Apresenta também que, em termos de autoafirmação, os sujeitos envolvidos não se pensam afro-indígenas, mas, pelo contrário, variam suas posições enquanto negros e índios de acordo com quem se coloca em relação. Variações essas contidas na guerra, fundamentais para o seu funcionamento. O sincretismo e a mestiçagem serviram e servem como artifícios políticos na construção da identidade nacional. Foram vistos, primeiramente, como um problema a ser solucionado com a política do branqueamento, mas em meados da década de 30 foram percebidos como elementos constituintes da nação que mereceriam ser valorizados e exaltados. Uma identidade nacional, uma cultura, uma raça. A figura do mestiço ganha importância e as expressões artísticas que condensavam os elementos culturais de variadas matrizes foram louvadas. As três raças e suas respectivas culturas, muitas vezes observadas a partir de um ponto de vista bastante purista, encontram-se na formação de uma unidade, né? A unidade nacional. Essa unidade, contudo, tende a dar privilégios, como bem coloca Márcio Goldman, aos processos de adaptação de negros e índios na sociedade dos brancos, pouco atentando para os encontros virtuais e reais entre negros e indígenas. O que a guerra nos apresenta é que, de alguma forma, uma proposta de alguma forma uma proposta contra-sincrética, né? Ou pelo menos contra o sincretismo da unidade, né? Que se tem trabalhado para pensar a construção da nação. Trata-se de um jogo cujos elementos não são pensados de forma a retomar e definir origens, nem de condensá-los em uma unidade. A guerra é um jogo dinâmico, cujas variações estão em constantes movimentos. Um jogo de ocultar e revelar relações sem dissolver sua heterogeneidade constitutiva, sem promover a fabricação do um. Penso que encontramos no Carnaval de Porto Alegre índios que também se constituem seres para a guerra e contra o Estado, aqui eu me referindo ao clastres, né? Contra a constituição de uma unidade, como as formulações do sincretismo e da mestiçagem de boa parte dos intelectuais no Brasil, que com isso apresentam outras possibilidades de articulações entre esses caros termos, né? E do famoso mito da democracia racial e abrindo possibilidades de pensar nos outros modos de relação, de aliança, de criação de mundo e de si mesma. É isso, gente. Obrigada. Desculpa se eu Obrigada, passei do amiga. tempo. Muito obrigada mesmo. É super interessante. Assim, depois a gente vai debater, mas realmente é a guerra, né? É isso. É a Uma guerra. guerra para se É a impor guerra. politicamente, né? Também. É. Então, a gente vai passar a palavra para Maria, que vai falar da situação dos caboclinhos em Pernambuco, né? A figura dos caboclinhos, que também é uma figura carnavalesca, mas que também é cheia de sutilidades, né? Então, vamos te ouvir, Maria. Muito obrigada, Maria da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco.
E o nome completo é Maria Aceraldo. Isso? Estamos todos e todas unidas. Muito obrigada por estar aqui. Desculpa, Cláudia, por ser por último, mas achei uma ligação mais lógica por aí. Acho ótimo, adorei, adorei. Tudo bem. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Cristine e Joana, pelo convite. Um prazer te conhecer quase pessoalmente, né, Luísa? Agora, pelo menos diretamente. Engraçado escutar você falando, porque tem partes, né, da tua dissertação com as quais eu dialoguei, então eu tinha quase como decorado, assim, muito legal, muito bacana. E bom ver a todos, né? Juliana, Joyce, pessoas que eu conheço de mais ou menos tempo ou proximidade. Bom, eu estou aqui em Recife, né? Eu vivo aqui há 22 anos, tenho uma tendência a manter relações longas com o campo, porque eu vivo no campo praticamente, né? Eu vim morar aqui depois que eu concluí meu mestrado sobre o cavalo marinho. É uma tradição popular daqui, da zona da Mata Norte, fica uma hora de distância, né? A gente já tem acesso aos cavalos marinhos. E e vim para cá depois do campo e continuei, assim, mais uns 10 anos envolvida com cavalo marinho. E estou mais ou menos uns 13 envolvida com o caboclinho. A tese propriamente dita foi produzida entre 2015 e 2019, mas como tudo na minha vida, a pesquisa sempre começa antes e termina muito tempo depois. Então agora eu estou tentando começar uma nova pesquisa, mas é difícil porque eu ainda me sinto muito capturada pelo campo, mas de qualquer maneira, falar sobre essa pesquisa é também sempre, né, voltar. Eu nunca tenho uma apresentação pronta ou que eu ache que é suficientemente boa para reproduzir, então foi assim a semana, né, e o dia dedicado a pensar em como apresentar, e eu acho isso muito muito interessante também, porque faz a gente refletir, né, mais ainda sobre tudo isso e sobre a passagem do tempo, né, o que que permanece, o que que muda, né? Uma vez que já faz tanto tempo que eu estou envolvida com esse assunto. Então, o que eu fiz, né, na minha pesquisa foi uma espécie de antropologia da dança, né, porque eu sou bailarina também, sou professora do curso de dança aqui na UFPE e colaboradora na antropologia, então eu sou esse bicho meio da fronteira, assim. Nem tão boa bailarina, nem tão boa antropóloga, mas estou aí, né, Conheço o sustentando, problema a fazendo fundo. malabares com essas bolinhas. É muito difícil essa E situação em cima do muro, não? A gente sofre. Mas a gente tenta. eu nem acho que eu estou em cima do muro, tô bem com o pé na terra, né? Mas É é isso, um não pé em tem cada cada, mas terra. né, a gente fica esguardada. Então, assim, é uma espécie de o que eu fiz, assim, né? Uma espécie de etnocoreologia das manobras dos caboclinhos, mais especificamente falando, ou numa lente um pouquinho mais distanciada, uma antropologia da dança ou das forças em movimento, uma vez que os caboclinhos mobilizam muito as forças de oposição, né? Como eu vou explicar. Acho que é importante dizer que essa pesquisa surge de uma ruptura, né? E isso é curioso porque o próprio caboclinho, ou os grupos de caboclinho também surgem de rupturas, de brigas, de conflitos, de confrontos, e não há nenhum pudor em dizer isso, pelo contrário, durante as apresentações de carnaval, eles falam no microfone que surgiu do grupo tal a partir de uma briga. Eles não entram nos detalhes, mas sabe-se, né, que um grupo surge de outro grupo, e geralmente esse surgimento não se dá de forma pacífica, né? E é curioso que isso tenha atravessado a minha própria história de vida e tenha feito com que surgisse uma pesquisa a partir de um trabalho com o qual eu rompi. E esse trabalho consistia no fato de eu fazer parte de uma equipe, me convidaram para fazer parte de uma equipe de patrimônio material, então acho interessante também trazer essa questão para cá para discussão, para inventariar o caboclinho, e eu teria 10 meses para fazer, né, uma pesquisa, uma vasta pesquisa sobre os caboclinhos de Pernambuco, que se concentram na região metropolitana e na zona da Mata Norte, Pernambuco, uma região geograficamente bastante grande e com uma presença bem farta de grupos, e eu teria 10 meses para desenvolver um trabalho sobre a dança, né, preenchendo aquelas fichas, formulários e tal. Bom, eu cheguei a começar, né? Foram 3 meses de trabalho, isso foi em 2011,
mas eu rapidamente interrompi porque um dos grupos com o qual eu estava me aproximando, assim, né, que era a tribo Canindé do Recife, aqui na Bomba do Emetério, o grupo mais antigo, diga-se de passagem, do estado, com 135 anos hoje, né, ele é de 1889, a sua liderança, Juraci Simões, decidiu não fazer parte dessa pesquisa. Ou seja, aqui não vai rolar, né, de receber os pesquisadores para fazer esse tipo, né, de trabalho. Não para outras coisas, para dançar, para registrar, para filmar, não sei, para fazer outras coisas sim, mas não como partícipe da pesquisa. E isso me intrigou bastante, né? Eu estava já acompanhando o grupo há um tempo, né? E fiquei curiosa para saber o motivo, e ela disse que ela não acreditava nessa política, né? Considerando que eu já tinha uma vivência junto ao patrimônio material com outros inventários e também já tinha minhas ressalvas, principalmente ao fato de que eu percebia que se dava muito mais atenção ao processo, atenção e recurso, né? Aos processos de inventário do que aos processos de salvaguarda, né? Aos planos de salvaguarda, execução, acompanhamento, avaliação dessas ações, né? A periodicidade e mesmo que ações mesmo desenvolver, porque também há um conflito entre os grupos, né? E às vezes uma acomodação de onde vai ser a sede da pesquisa, qual grupo vai, de acordo com questões até que escapam, né? Essa seara, como por exemplo ter pessoa jurídica, não ter pessoa jurídica. Acabou que houve uma espécie de casamento entre nós, assim, eu me distanciei também, eu peguei carona, assim, nesse rabo de foguete da tribo Canindé e rompi com essa pesquisa, assim, me desliguei da pesquisa, não rompi, são meus amigos, é até um material que eu uso, né, na tese, também fiz referência, mas para tentar entender, afinal de contas, se não é assim, porque ela não acreditava, né, nessa política, se não depende desse tipo de política pública estadual a salvaguarda ou a perpetuação dessas tradições, afinal do que depende, né? Como é que faz para estar há 135 anos aí, né, vivos e em movimento, né? Bom, acho que também porque as coisas não são lineares, não são tão lógicas e coerentes, vale dizer, né, que esse grupo havia conseguido há alguns anos o reconhecimento de patrimônio vivo, que é uma bolsa, é uma legislação estadual que existe em vários lugares. Pernambuco é um dos lugares mais antigos, Ceará, Alagoas, eu já tinha feito uma pesquisa sobre isso. E a tribo Canindé recebeu esse recurso, o que fez também com que Juraci, né, a liderança da época, pudesse abrir mão também, né, de estar em determinados locais que faziam mal a ela por outros motivos, entre eles a descrença, né, e a crítica às condições justamente oferecidas pelo Estado, né, pelo poder municipal e estadual, para participação no carnaval, né, atrasos no pagamento, contratos mal feitos, né, má remuneração, critérios também de avaliação do concurso, de agremiações, com os quais ela não concordava. E com isso vinha todo um discurso e uma narrativa sobre episódios heróicos que ela se referia ao passado de Canindé. Aí já a gente já começa a entender Canindé não só como grupo, mas o caboclo, né? Mais para frente vai ficar mais claro isso. E episódios em que ela se referia com muito orgulho de briga, de conflito, de momentos, inclusive, de partir para as vias de fato, como, por exemplo, integrantes do grupo que foram brigar, né, brigar mesmo com jurados no carnaval, fora a disputa do Canindé com outros caboclinhos, mais especificamente com um, porque há sempre um, né, com quem você tem uma rixa, uma disputa maior, e que muitas vezes também levou às vias de fato, né? Não poucas vezes ela se referiu à qualidade dos instrumentos musicais, por exemplo, não só pela sua característica acústica, né, sua potência acústica, mas também a potência bélica de determinados instrumentos, né? Ou seja, a possibilidade que eles tinham de machucar, né? Um bombo, um caracaxá, né? Ou o próprio estandarte, a bandeira, né? Que no passado tinha um punhal,
lá no topo, ou canivetes que eram colocados escondidos, né, nas atacas, nos enfeites, nos adereços portados pela agremiação, né? Então, me parecia que isso era uma sugestão, uma dica que eu devia seguir, né? Se por acaso haveria alguma relação entre a perpetuação, né, ou a sobrevivência dos grupos e essa dimensão agonística, né, muito presente no caboclinho, mas também em outros grupos. Uma coisa que eu já percebia por estar estudando, né, nesse universo da cultura popular, ter feito pesquisa sobre cavalo marinho, e por ter sido uma via também que eu segui, foi observar as tradições populares, muitas vezes, né, isso está presente em vários estudos, não só nos meus antigos, do ponto de vista da continuidade, né, ou seja, da transmissão, da coesão, né, daquilo que permanece, que continua numa espécie de relação de cuidado, né, de amizade. E o que esse trabalho parecia me revelar é a importância de dar atenção ao conflito, ao confronto, à ruptura, sem pudor, né? Da maneira como eles também tratavam isso. Então foi mais ou menos assim que eu comecei o trabalho. Eu montei uma apresentação aqui cheia de imagem, alguns depoimentos, e vou tentar aqui passar para vocês. Eu não me lembro mais como é que faz isso. Acho que é aqui, né? Não sei Você se eu tem vou que perder o ponto. abrir primeiro a tua apresentação e depois se coloca compartilhar a imagem, né? Compartilhar a tela. Deixa eu ver se vai. Eu Não, vou perder o contato com não, vocês? Não. não. Algumas eu Esse vejo. do Zoom é bom que você vê a gente. Gostei. Chegou aqui, Vocês tá estão ótimo. vendo? Estamos Chegou, vendo. né? Aí pode botar em diaporama, Queria se tentar botar quiser. grande. Ah, achei aqui. Deixa eu ver. Pronto, então é isso, né? O que estava me interessando era essa dimensão agonística, né? Por que eu estou chamando de dimensão agonística? Eu nem marquei o tempo, qualquer coisa você me diz, Cristina, eu paro na hora que você mandar. Tá bom. O que que eu estou chamando de dimensão agonística, né? Eu já dei alguns exemplos aqui, né? As vias de fato, né? O mote, né? Essa coisa, a paixão pela disputa, né? Uma disputa que é estética, antes de mais nada, de ser o mais bonito, de ser o melhor, de ganhar o carnaval, mas que se apresenta de várias formas, né? Na dança, na própria organização em fileiras, né? Que faz uma espécie de referência as fileiras da guerra, né, do exército, né, os instrumentos, né, que no caso eles portam arco e flecha, né, ou eles chamam de preaca, ou então só flecha, que na verdade não dispara, né, é um instrumento percussivo, ajuda a compor a música, a musicalidade da tradição, da brincadeira do caboclinho. Os movimentos em si, que são movimentos de ataque, de defesa, de avanço, de recuo, né, de ir para um lado e para o outro, e para cima e para baixo. Então, o tempo inteiro o corpo é convidado a mobilizar essas forças de oposição, né, de estar indo nos extremos dela. E também nos termos que são usados, né? O próprio nome da dança, né? Do deslocamento coletivo do grupo, dos grupos de caboclinho, é manobra, que é um termo que a gente também vê é, né, nos estudos e nas reflexões sobre guerra, né? Então essa seria a dimensão agonística na dança, que eu, no primeiro momento, a partir do caboclinho, comecei a ver que tinha essa presença também em muitas outras danças, né? Então, nos reisados cearenses, né? Nos maracatus pernambucanos, no lambe sujo, lá do Sergipe, no guerreiro alagoano, no congado mineiro. Todas essas fotos são de internet, então por isso que a qualidade delas está baixinha. Eu também não sei de quem são, não posso dizer. Mas daqui a pouquinho eu posso dizer. E no caboclinho. E a gente poderia também falar aqui das tribos carnavalescas, né, que a Luísa acabou de falar. A gente poderia falar do próprio boi do Maranhão, né, referências ao termo trincheira, né. Então, assim, tanto no vocabulário, como na movimentação, como no espírito do que move essas brincadeiras, essa dimensão agonística está muito presente, né.
Isso, claro que imediatamente me fez pensar na nossa própria história, né? Na história da criação dessa nossa nação, né? Nesse nosso Estado-nação, de quais foram as ferramentas usadas para isso. E claro que a gente sabe, né, que a dança foi um instrumento, né, muito importante para a colonização. Começou a chover aqui, não sei se vai dar pau na internet, já deu uma piscada na luz, espero que não. Então, assim, eu fui encontrar, né, lá no dicionário mesmo do Câmara Cascudo, um trechinho do Fernão Cardim, né, do Tratados da Terra e da Gente do Brasil, que foi escrito em 1583, na verdade começou a ser escrito em 1583 até 1601, é o registro que eu tenho aqui, e ali ele fala, né, de um dos primeiros encontros, né, seria pelo menos um dos primeiros registros sobre o encontro, né, dos portugueses com os indígenas. E ali ele diz que foi o padre recebido dos índios com uma dança muito graciosa, de meninos todos empenados, com seus diademas na cabeça e outros atavios das mesmas penas, que os faziam muito lustrosos e faziam suas mudanças e invenções muito graciosas. Fizeram no terreiro da nossa igreja seus caracóis, abrindo e fechando com graça por serem muito ligeiros, e os vestidos não carregavam muito a alguns porque não os tinham. Eu achei esse registro interessante, assim, durante a pesquisa, encontrá-lo, né, como uma forma de refletir sobre o fato de que talvez alguns dos primeiros encontros, né, entre esses dois povos, né, os indígenas e os brancos, possa ter passado pela dança também, né, pela observação da dança, pelo conhecimento da dança, pela admiração, né, pelo visto, muito graciosa, acho que ele usa isso umas 3 vezes só nesse trecho, né, que lhes pareceu a dança desses indígenas. E como que foi uma grande sacada, né, entender que através da dança também eles poderiam cativar e aos poucos irem inserindo elementos, né, produzindo aí essa miscigenação que aos poucos foi gerando uma fragmentação, né, dos traços, né, das crenças, da língua e dos movimentos, né, também dos fundamentos dessas culturas autóctones, né? Isso me pareceu interessante pensar porque a dança tanto é o lugar onde acontece essa disputa, né? Esse confronto entre essas culturas, mas também é um lugar de performar, ou de atualizar, né? Esses conflitos todos, né? Então, eu acabei fazendo uma pequena pesquisa, né, iconográfica, muito inocente, assim, muito antropológica, pouco histórica, mas que me pareceu interessante e inspiradora, assim, para pensar como, por exemplo, né, nesse registro do Eekhout, né, que foi esse holandês que veio para cá no período holandês aqui, a dança parece muito com uma guerra, né? Então, numa representação da dança, a gente vê alguns elementos que nos lembrariam, pelo menos hoje, né, o que poderia ser um confronto, né? Pela própria movimentação, né, de cima para baixo, baixo para cima, né? O uso, né, desses possíveis tacapes, não sei como é que se chamaria, né? O arcos, né? Por outro lado, nesse outro registro do André TV, já do século XVII, né, a guerra parece muito dançada, né? Tem alguma coisa que, não sei, me parece, né, fala de um deslocamento, de tensões, né, de transferências de peso, né? Então, assim como a dança se aproxima, né, da guerra em alguns aspectos, né, a guerra também talvez possa ter uma dimensão estética, né, que a gente pode considerar. E fora os registros, né, dos Piximarcios já do século XIX, em que se representa uma dança guerreira, né? Então assume-se, né, essa relação mesmo entre a dança e a guerra, não é uma coisa da minha cabeça que eu estou aqui projetando sobre um objeto de estudo que me pareceu interessante, né? Então, assim, a minha orientadora, né, Elsa Lagru, havia produzido um pouco antes de eu começar o doutorado, né, um artigo sobre uns estudos que ela estava desenvolvendo na região do Cariri, em Juazeiro do Norte, mais especificamente,
sobre uma determinada produção artística, né, da família dos Graciano, em madeira, em que eles fazem uns bichos que estão vivendo ali uma situação de peleja, né, ou seja, de luta, de combate, e ela formulou essa reflexão, né, sobre o fato do papel estruturante do conflito, né, nas relações sociais, essa ideia do mundo como um combate, né, e de como é que a luta, o confronto, a honra e o desafio acabam aparecendo, né, nas narrativas, nas histórias de vida, né, dos artistas, dos sujeitos, de modo a construir uma subjetividade que é enaltecida, né, que é incrementada pela relação de confronto, né, ou seja, um orgulho que constitui o sujeito pelo fato dele estar vivendo ali num estado de luta, né? E eu achei que isso fazia muito sentido com o campo que eu comecei a recortar, a identificar. Geograficamente, o estado de Pernambuco, essa tripinha aí, essa salsichinha, né, que tem um litoral bem pequenininho, mas ele vai mudando, né, em termos de vegetação, clima, assim, em direção ao sertão. Então, se divide em litoral, zona da mata, agreste e sertão. E o meu campo fica numa área litorânea, numa cidade chamada Goiânia, que é essa pontinha aqui cinza de cima. É o maior município da Zona da Mata Norte, uma região marcada pela exploração da cana, pelos latifúndios, pela escravidão. As terras de Goiânia constituíram a capitania de Pernambuco, foi um porto importante para escoamento do açúcar na região. É também uma região que tem uma memória indígena que se reivindica pelo fato de ter acontecido uma assembleia indígena, ter sido a primeira assembleia indígena, a Assembleia de Tapecerica, no período holandês, né, em que muitas lideranças indígenas se reuniram com o poder instituído para tentar negociar, né, alguma coisa, direitos, enfim. E o que é mais, eu não sei muito profundamente essa história, os historiadores certamente poderiam explicar melhor isso, mas o que eu acho interessante é que se reivindica esse fato histórico, né, pelas agremiações carnavalescas da região, como um episódio assim que enaltece a capacidade de resistência, né, dos povos indígenas daquela região e, portanto, dos caboclinhos que reivindicam também uma certa herança indígena, em meio a tudo isso. Talvez só para falar um pouco mais de Goiânia, né? Uma região que hoje em dia tem cerca de 80 mil habitantes, virou uma região que recebe muitos recursos, empreendimentos, porque para lá foram indústrias como automobilísticas, de papel, celulose, e o que fez com que a periferia aumentasse, né? E os problemas também se aprofundassem. E é considerada a terra dos caboclinhos, e mais especificamente Nova Goiânia, que é esse bairro, é onde a maioria deles se concentra, né? Um bairro muito pobre, sem saneamento, uma concentração de gente muito grande e praticamente um caboclinho por rua, né? É caboclinho, terreiro de Jurema e cabeleireiro, é o que predomina nessa região, nesse bairro. Então, vou passar aqui algumas fotos para vocês verem, né, como é que se organiza. Os grupos ensaiam na rua a partir de julho, ou seja, logo depois de São João. Muitos deles são quadrilheiros, né, participam ativamente do São João, das quadrilhas. Então, é só quando eles se liberam que eles passam a se dedicar ao caboclinho, né? Então, é metade do ano caboclinho, metade do ano quadrilha. Às vezes eles ensaiam dentro de sedes cobertas também, tomam conta da rua inteira, né? As pessoas vêm assistir. Chega a haver uma dinâmica de ter caboclinho todo dia, pelo menos a partir de novembro, dezembro, então é possível dançar caboclinho todo dia, e você vê uma circulação muito grande das pessoas de outros grupos indo dançar no caboclinho que tem naquele dia para poder estar se exercitando, né, para poder estar se mostrando, né, para poder estar em movimento, se preparando para o carnaval. É muito recorrente esse movimento da cruzada de pernas. Vou falar um pouquinho mais sobre a dança daqui a pouco, mas nessa foto chama atenção para isso, porque há uma reflexão deles sobre a importância dos movimentos de cruzada de perna, e não só de cruzada de perna, mas também dos cordões.
dessas fileiras, né? Que não só avançam, elas não estão sempre avançando, elas avançam e recuam enquanto avançam. Claro que no momento dos ensaios isso não é assim inadvertidamente, assim, eles ficam indo e voltando no mesmo espaço, né? Porque a unidade musical, o baque, fica parado no lugar, mas na passarela eles têm um momento maior, né? Um espaço maior de deslocamento, e na caçada do bode também, que é um ritual sobre o qual eu vou falar. Aí já é a configuração deles na passarela, né? A indumentária, esse é o Carijós. O concurso ele acontece em Recife, então os grupos que eu estudei, eles são todos de Goiânia, mas a apresentação, a competição mesmo se dá em Recife. Isso tem algumas perdas e alguns poucos ganhos por causa disso, né? Porque eles são obrigados a dançar um pouco conforme a música e o estilo de Goiânia é diferente do de Recife, então há um processo ali de colonização também, assim, né? Para dançar em Recife, eles tiveram que aprender como se dança em Recife e como em Recife se remunera melhor que Goiânia, eles também estão desaprendendo um pouco do estilo que se dança em Goiânia, isso é uma questão. Então, também eles aí, bem vistosos, bem brilhosos, bem grandiosos, né? É um processo também de transformação que vem ocorrendo, né? Antigamente, os registros que a gente tem é duas peninhas, assim, eles se referem ao tempo das duas peninhas na cabeça, e hoje tem esse capacete, eles chamam de capacete, uma estrutura muito pesada, que inviabiliza, inclusive, alguns movimentos de cabeça, que são tão bonitos no ensaio, porque essa estrutura ela é de ferro fundido, com papelão, com pena, com pluma, com lantejoula, com EVA, então fica muito, muito pesado mesmo, e quando bate o vento, eles ficam um pouco assim rígidos para dançar, né? Mas faz parte também assim do orgulho, né? Demonstrar a sua capacidade de sustentar o peso e aguentar, né, essa aprovação durante a apresentação. Então aí as referências também, né? A flecha, né? O cocar, a machada. E então, assim, eu fiquei curiosa com essa questão das cruzadas, né? Há um movimento dos únicos passos que tem nome, porque diferente do frevo, que ele é todo sistematizado e cada passo tem um nome, no caboclinho eles não têm nome, eles são organizados por ritmos, são quatro ritmos, cinco ritmos que eles dançam ao longo de uma apresentação, de um ensaio. É a guerra, o baião, o perré, a macumba e a pisada, em Goiânia, né? A pisada só se dança em Goiânia. Em Recife não se dança a pisada. E um dos movimentos que eles fazem na guerra, que é o único que tem nome, chama-se tesoura, que é um movimento que também tem no frevo, tesoura, ele é bem conhecido, é uma cruzada de perna com uma abertura lateral, depois cruza de novo, abre do outro lado. Acho que todo mundo já viu mais ou menos por aí esse movimento. E ele é um pouco parecido no caboclinho. E aí a Ninha, né, é o apelido Ninha, né, Laodiceia, que é do Caboclinho Carijós, ela me falou que essas danças é para cortar algumas coisas, né? Esse movimento da cruzada, na verdade, tem a ver com um movimento de defesa, que funciona como um escudo na dança, que viabiliza que o teu corpo esteja protegido ali, né, de um possível mal olhado, né, de uma malquerência, de alguma maldade, né, atribuída ali por algum espectador mais invejoso, né, mais disputante ali, né, daquela qualidade. Então, essa cruzada de perna teria essa função, né, de cortar algumas coisas. Como eu falei, isso também acontece com o movimento de conjunto dos grupos, né? Essa é uma representação gráfica aérea, né, imaginária da dança. E tem aí o baque, né, do lado, que são os instrumentos musicais que ficam nessa lateral, geralmente, e os grupos, eles estão assim, né, estão indo como se estivessem em direção ao topo da tela, né, eles estão caminhando para lá, são duas grandes fileiras, na frente vem os homens, depois vem as mulheres, e depois ainda tem as crianças, né, e no meio vem alguns destaques, né, cacique, cacica, pajé,
a ala gay ou ala da diversidade, como eles chamam, que tem uma ala específica, o bandeirista na frente, e assim eles vão, né, avançando, podendo girar por fora, né, que é um tipo de manobra, girar por dentro, ou seja, girar quer dizer que eles, o puxante, né, que é a figura de frente da fila, puxa uma curva para trás para poder continuar avançando. Ou cruzando. Então, é uma dança que está sempre avançando, mas enquanto avança, ela recua. E enquanto ela recua, ela também avança. Tem uma estratégia pedagógica aí também, né? Porque assim as pessoas que estão na frente, que geralmente são os mais experientes, né, os mais responsáveis, os mais capacitados, né, naquela dança, eles também podem ver os mais novos, né, que estão lá atrás. Então, é muito recorrente, quando você tem a oportunidade de entrar num cordão, como eu tive algumas, de ver algumas puxadas de orelha, alguns palavrões, assim, né, algumas repreensões como forma de faz direito, né? Então, assim, essa estrutura, ela tem esse caráter também, né? Pedagógico. Esse universo da batalha, assim, tentando, assim, levar ele bem a sério, né? Me interessou e claro que eu dei muita atenção a isso, né? E seu Nelson, né, já falecido, que era a liderança do Caboclinho União Sete Festas de Goiânia, deixou isso bem, bem evidente, né? Quando ele falou que o carnaval em si, ele é uma batalha, né? Que na parte invisível os caboclos não se dão e ele tem que trabalhar para não deixar passar, para não deixar eles ganhar, para se livrar, né? E ele se livrava com a dança, né? Eu me livro com a dança. Aí estão os instrumentos. O baque é composto por um bombo, que é o que esse moço de azul está segurando, uma caixa, ou caixa de guerra, como é conhecida, que é esse de branco. Não dá para ver direito, mas aqui no canto direito tem o mineirista, né, ou o caracachá, que são dois chocalhos com três pontas para cima e três pontas para baixo, que é talvez um instrumento que se toca de forma mais dançada, ou seja, você tem que dançar para poder tocar, porque senão ele não faz som. E a gaita, que é essa flauta vertical que toca as melodias. É o único instrumento melodioso, né? Os outros são todos percussivos, né? Durante muito tempo eu achei que a música era uma música instrumental, porque é muito raro você ouvir o canto, né? Diferente lá das tribos, né? Que cantam. No entanto, quando eu comecei a frequentar os terreiros da região, eu percebi que os pontos, as músicas que eles tocam são pontos de Jurema. Então, ela é uma música instrumental para desconhecedores, porque quem conhece está cantando na cabeça geralmente os pontos de Jurema. Um deles, por exemplo, é esse, né? Que é bem conhecido, né? Eu tenho uma cabocla de pena, soltei lá na mata para ela trabalhar. Eu quero a força que a Jurema tem, eu quero a força que a Jurema dá. Então, esse é muito tocado e do nada as pessoas ficam muito quentes, né, na dança, muito mais presentes, muito mais animados. Então, não é do nada, né? É porque eles sabem o que eles estão, o que está sendo tocado, ou no caso a categoria é abalado, né? Tem um videozinho aqui que eu vou mostrar para vocês, vamos ver se funciona, para vocês escutarem uma toada, né? É uma guerra, né? Ele está dançando a guerra aqui. No caso, é a flauta, é uma gravação. E esse é Eliel, que é um dos puxantes do Caboclinho Tupinambá, que foi um grande parceiro, assim, um grande amigo durante a pesquisa. Vamos ver. Não tem som? Não? Com som, Maria. Aqui a gente não está ouvindo. Não tem som, é? Peraí. A gente vê bem o movimento, tá, mas não tem som. Não? Acho que tem que colocar, quando compartilha, tem que colocar aí uma opção que diz compartilhar som também. De mulheres
que isso não é comum, né? Os diabos são geralmente homens. Aí tem um grupo de mulheres e homens, impulsado pelos professores também. É, enfim, são vários, acho que são vários fatores que intervêm esse tema da violência, no caso de Guerreiro, tem sido uma constante desde muito, muito tempo também. A gente é muito valiente, eu acho, indo a pesquisar esses espaços, esses lugares. E, enfim, é complexo, assim, acho que teria que pontualizar vários aspectos que eu acho que fazem que num lugar tenha mais continuidade do que em outros. É, nesse caso, estou falando dos estados e das políticas públicas. Mas as crianças e os jovens querem seguir dançando, é, mas tem um problema aí geracional também dos velhos sempre criticando, dizendo que eles não são organizados como eram antes, que não assistem na hora que tem que ir. Então, são muito criticados pelas pessoas velhas e muitas vezes isso faz que já não queiram seguir dançando. Enfim, tem muitas tensões entre gerações. Enfim, são vários aspectos aí que eu poderia pontuar. Dá para fazer um artigo com as colegas também sobre esse tema. A coreografia dos diabos é uma coreografia em fileiras também, como os caboclinhos, né? Eu entendi que os caboclinhos também. Em fileiras, inclusive, tem se chama Tenango, que é o diabo, o diabo maior, como o diabo mais, o pai dos outros diabos, que o papel dele é fazer que eles façam ao mesmo tempo, e ele tem um chicote, se diz? Uhum. Aham. Para punir eles, quem não faz o passo igual, quem não está se dançando corretamente, enfim. E aí tem essa outra figura que é a Minga, que transita por qualquer lugar, um homem vestido de mulher, e que supostamente é a mulher a esposa do Tenango, e que ela faz o que ela quer. Assim, vai com outro homem, faz como que transa com outro homem. Aí vai o Tenango e bate ela, diz que não, que como faz isso. Ela dá como presente o filho dela para outra pessoa. Enfim, também dá para falar muito sobre ela, mas tem esse contraste, né, na dança. Por isso, quando eu pesquisei a ludicidade, falei dessa parte regulamentada e essa outra parte mais como um personagem do trickster, né, que se fala em antropologia, como o clown, o palhaço, enfim, que transgrede, que tem esse tema da transgressão, é o tema da Minga. E, enfim, o tema da patrimonialização também dá para falar bastante. Aqui queria falar só sobre o Som Jarocho, que é uma manifestação muito importante de Veracruz, que também é afro-mexicana. Eles falaram, não, a gente não quer patrimonializar, porque outra pessoa tem que vir para nós e dizer que o nosso é patrimônio. A gente já sabe que nossa expressão é patrimônio, porque tem que vir uma pessoa da Suíça ou da França, ou não sei de onde lá, que fale que que o que a gente está fazendo é patrimônio, né? Eles não quiseram entrar neste processo de patrimonialização. Mas tem outros que sim, né? Estavam falando que tem umas políticas públicas de patrimonialização em alguns estados, indígenas sobretudo, como os voladores de Papantla, que todo mundo conhece porque estão fora do Museu de Antropologia, que voam assim ao redor de um pau. E eles têm até uma escola que se fez depois da patrimonialização. Eles têm uma escola regulamentada que é muito interessante também. Eles aprendem a língua, eles aprendem religião, aprendem um monte de coisas relacionadas com, com a, com a expressão, né, de voladores. Que mais? O que é a morte? Ai, que pergunta. É uma grande pergunta, né? Que é a morte para eles. Mas é interessante, porque eu estou voltando agora de campo, eu vou embora agora também, mas estou voltando agora, e o que mais, nunca tinha vivido tantas mortes em campo. E presenciei, há muitos anos que eu não via isso, mas quando alguém morre,
tem a ideia de que tem que levantar a sombra dela. 9 dias depois, tem todo um ritual de morte na região afrocostenha dessa região, que a ideia é que se você não levanta a sombra, que a sombra tem a ver com a cruz e o corpo, ou seja, uma coisa é o corpo físico e outra coisa é como se fosse o espírito, mas não é o espírito, né? Esse nome é como uma categoria de fora. Eles falam sombra. Então, tem que fazer uma série de rituais para você poder levantar essa sombra e levar para o cemitério. Então, tem uma maneira de entender a morte muito específica, mas nos Dias dos Mortos tem uma coincidência aí, ou uma transculturação, como falava Ortiz, Fernando Ortiz, de Cuba, que eu gosto muito desse termo, mais que, sim, que mais do que outros, em que eles acreditam que essas sombras, eles não falam sombras nesses dias, eles falam espíritos, voltam para aqui, para o mundo material, para comer, sobretudo. Eles vêm visitar a gente, mas eles vêm para comer. Então, todo mundo faz comida. São dias muito lindos, muito bonitos, porque todo mundo está cozinhando para os mortos que vêm. E os dançantes vão a dançar para eles, né? Tanto nas ruas ou nas casas que eles já esses dias estão, de alguma maneira. Não estão fisicamente, mas está, eu diria agora, a sombra deles, né? Aqui com a gente. Mas também é um tema para pesquisar, para aprofundar. E, bom, já acho que não dá para conversar mais, mas fiquei com muita vontade de seguir conversando com vocês e refletindo e falando de nossas pesquisas. Super interessante. Carolina e André, vocês têm alguma pergunta rápida? Porque eles dois trabalham muito também sobre o afro-indígena, tanto é que são os que estão sobrevivendo aqui, Oi, gente. entre outros. Eu tenho 1000 perguntas, mas não sei, eu estou preocupada com o horário do pessoal. Estou preocupada com a Luísa, que já é 1 hora da manhã, onde ela está. Eu posso depois, no próximo encontro, trazer questões, Pronto. tá? Mas, assim, queria parabenizar todas, foi maravilhoso. Assim, eu sou historiadora, né? Então, eu acho que os antropólogos, eles estão, assim, num outro nível de discussão, né? E acho que nós, historiadores, temos muito o que aprender. E eu acho que muitas questões, né, que a gente ainda tem referente a essas relações, né, a esses encontros, eu acho que a história social pode ajudar muito, né, nisso. Então, a gente vem investindo, né, na história social, de onde vem esses encontros e como é que esse encontro ele aparece esteticamente, também no nível da religião, etc. e tal, nessas brincadeiras populares, né? E eu trabalho muito com boi aqui, eu venho... Engraçado que eu conheço Luísa já tem um tempo, Luísa veio aqui, passou um tempo aqui em São Luís e ela sempre me falava do boi, né? Que era afro-indígena, só que acho que naquela época eu não estava entendendo muito bem o que que ela queria me dizer. E aí depois que a gente vai, né, amadurecendo, vai percebendo, olhando com outros olhares, então, de fato, né, o boi também diz muita coisa aí que pode ajudar a gente a pensar nessas relações. E essa memória do encontro no presente, né, de um encontro que aconteceu no passado, mas que aparece no presente a partir dessa memória, né, dessas brincadeiras populares. Então é isso. Parabéns, gente. E aí, no encontro. André, quer falar alguma coisa? Meu comentário aqui já está dando 1 hora da manhã também, que estou aqui na França. Eu queria só parabenizar, acho que hoje foi muito denso, hoje foi muita coisa, né? A gente foi realmente no centro da discussão afro-indígena, né? Aqui a gente convocou a maioria delas, das possibilidades, das reflexões, e já comecei aqui a olhar os artigos das apresentadoras aí. Parabéns, sucesso. O evento tá pesado no bom sentido. Parabéns e até uma próxima. Obrigada, André. Então, aqui temos o Kessler, né, que está com a gente, que vai justamente apresentar dia 12 de junho, às 18 horas. Aí ele também assistiu para
conhecer um pouco melhor. Dani Gonçalves está aqui do Equador, que apresentou muito 2 meses atrás. Então, o nosso evento tá indo. Muito obrigada a todas. Acho que a gente vai fechar por aqui, né, com 1 hora de atraso e pouco. Muito obrigada pela paciência, foi apaixonante mesmo. Rolou um pequeno probleminha na gravação, mas espero que a gente não tenha perdido tudo. Fiquei estressadinha agora, mas aí já lancei de novo. Espero recuperar, que tenha som por aqui. Mas eu não sei o que foi. Cris, sabe que eu acho que parou de gravar a hora que a Maria tentou mexer o vídeo. Eu acho que perdeu a fala da Cláudia toda. Ixi, Você parou de gravar essa hora, porque eu ouvi parando de gravar, e de repente eu ouvi agora no final, voltando a gravar. foi. Ah, Aí eu não. voltando. E você Que eu não ouvi o falou? barulhinho agora nos comentários. E você A hora não... que parou foi a hora que você foi tentar ajudar na reprodução do vídeo. Sim. Você parou de gravar naquele momento. Então eu acho que perdeu bastante coisa. Perdeu metade da Eu Maria, a esperava que era Cláudia, super toda a recente. discussão. E você Teve. não falou nada, Joana. Você não... Eu me desliguei, eu ouvi na hora, mas tipo, eu falei, ela deve voltar a gravar em seguida. Aí eu comecei a ouvir de novo, não pensei no Era assunto. Agora, apaixonante. que você falou é que eu tô achando que sim, que perdeu muita coisa. Depois você confere, infelizmente. Ai, desculpem, eu tão interessante. Guardado na memória, nos corpos. Exatamente. Fica aí a promessa de um próximo encontro também, né? Fica, Então, sim, a vamos ter que refazer em disponibilidade. outro lugar, outro dia. Não é possível. Presencial. E vamos fazer esse artigo. E vamos fazer esse artigo. Ai, meu Deus. Obrigada, minha gente. Me desculpe, mas foi manipulação mesmo, perdão. Espero que que a gente consiga alguma coisa, pelo menos. Um abraço. Beijo, Tchau, Beijo, obrigada. gente. obrigada. Obrigada. Besos. Foi Graças a Tchau, ótimo. Deus. tchau, Tchau, gente. tchau. Gracias. Tchau. Tchau. Gracias.